Fala galera, meu nome é Fernando Lima, sou professor de Matemática e Finanças e na aula de hoje nós vamos resolver uma questão do Enem. Então, para a galera que precisa pegar uma dica aí sobre questões do Enem, a gente vai aproveitar e resolver uma dessas questões agora. A questão que a gente vai resolver agora é a questão 136 do Enem 2024, tomando como referência o caderno amarelo, tá? Se você conhece essa questão de um outro caderno, você vai encontrar essa questão em um outro número. Então, só para a gente ter como referência aí a questão. Para você saber qual é a questão, a produção coloca na tela aí, por favor. A questão é o seguinte, olha. Uma empresa produz mochilas escolares sob encomenda. Essa empresa tem um custo total de produção, composto por um custo fixo, vou até anotar isso aqui, custo fixo, porque isso aqui é muito importante para a gente identificar com o que a gente está trabalhando. Então, é composto por um custo fixo que não depende do número de mochilas e mais um custo variável. Então, a gente tem um custo variável. A gente precisa ficar atento a essas palavrinhas aqui, porque elas vão fazer muito sentido para quando a gente for resolver, tá? Então, ele tem um custo fixo e um custo variável. Continuando, que é proporcional ao número de mochilas produzidas. O custo total cresce de forma linear. Olha só, ele diz que é de forma linear. Ele cresce de forma linear. Aqui já dá algumas dicas para a gente de que assunto se trata essa questão. Então, ele cresce de forma linear e a tabela apresenta esse custo para 3 quantidades de mochilas produzidas. Então a gente vai ver aqui, para 30 mochilas tem R$ 1.050, 50 mochilas R$ 1.650 e para 100 mochilas R$ 3.650. Embaixo vem a perguntinha, né? O custo total em real para a produção de 80 mochilas será, a gente quer para 80 mochilas, tá? É isso aqui que a gente está procurando, é o que a questão está pedindo. Qual é o detalhe aqui? Por que eu selecionei essas palavrinhas aqui só para a gente entender? Uma questão que trata de custo fixo e custo variável, suspeita logo, a gente está tratando de função. Uma função, ela vai ter um custo fixo e um custo variável. Só que tem um detalhe, a gente sempre tem que ficar atento, que se a questão é de função, qual é o tipo de função que ela está trabalhando? Nesse caso aqui, ele diz que o crescimento é de forma linear. Qual é a função que é no formato de uma linha? Função do primeiro grau. Então, só para a gente lembrar, o formato de uma função do primeiro grau é esse aqui, ó. f de x igual a x mais b. Essa daqui seria a forma geral de uma função do primeiro grau. Lembrando que pode aparecer como f de x ou y aqui. Mas a gente vai ter um número, esse a que está no lugar de um número que acompanha o x e um número que é independente, que é justamente referência a essas duas expressões que foram dadas aqui para a gente. Ó. Custo fixo. Custo fixo seria o b, que é um valor que não depende aí da quantidade de mochilas. E o custo variável seria o A, que aí no caso ele depende da quantidade de mochilas. O X aqui é a quantidade de mochilas que a gente tem. E aí a questão que é para 80 mochilas. Cuidado, muita gente olha para esse tipo de questão e vê a tabela, já pensa logo que poderia ser proporção. Tem que ler a questão com calma para a gente entender como é que funciona. Por quê? Ainda que a questão diga que há uma proporcionalidade entre essa quantidade de mochilas e o seu preço, existe um custo fixo também, então a gente tem que ter cuidado com isso daí, tá? Eu coloquei aqui a tabela pra gente, eu só não preenchi o do 100 aqui, porque a gente não vai utilizar ele, tá? Do que a gente precisa de informação para começar a resolver, a gente já tem aqui só nessa parte do quadro, por isso que eu fiquei só até aqui. O que acontece? Eu preciso descobrir qual é essa função que vai representar o que está acontecendo aqui, para eu poder descobrir o que a questão está me pedindo, que são 80 mochilas, tá? Vou até colocar o 80 aqui, que é o que a gente vai resolver. E aí, qual é o detalhe? Olha só, se a gente for olhar quantidade de mochilas aqui, eu tenho a sequência 30, 50, o 80 que eu estou procurando, na tabela aqui tem o 100, mas eu não vou utilizar o 100. O que acontece? Se a gente for observar, para a função, esse aqui representa o x. Cada um desses representaria o x para eu substituir na função. E o que eu tenho embaixo? Seria o resultado de quando você substitui o x, você tem o quê? O f de x, ou também o y, que é a mesma coisa, tá? Numa função pode aparecer o f de x ou pode aparecer o y para você utilizar. Como a gente está montando a função, a gente está utilizando aqui o f de x. O que acontece? Eu preciso descobrir quanto é esse f de x quando eu tenho 80 mochilas. Então vamos aqui para as informações básicas do que a gente tem. Se a gente for observar, olha, quando a quantidade de mochilas saiu de 30 para 50, eu tive um acréscimo de quê? De 20 mochilas. Okay? O que foi que aconteceu com o preço? O preço que saiu de 1.050 foi para 1.650, eu tive um acréscimo de R$ 600 aqui. Então,
Basicamente é isso. Então, olha só, se eu sei que acrescentando 20 mochilas eu tenho um acréscimo de R$600, eu consigo descobrir o valor de cada mochila. De que forma? Dividindo o valor da mochila pela quantidade de mochilas que eu tenho. Então, a primeira continha que eu tenho que fazer é essa, 600 dividido por 20. Vou colocar no formato de fração que fica mais fácil. Por que fica mais fácil? Porque sempre que der para simplificar, a gente aproveita e simplifica, que é o caso que eu tenho aqui. Olha. Vou simplificar um zero de cima com um de baixo. Ficou o quê? 60 dividido por 2. Vai dar o quê? 30. Então, esse aqui é o custo de cada mochila, tá? São R$30 por mochila. Agora que eu sei quanto custa uma mochila, fica fácil a gente dar continuidade nesse processo. Por quê? Olha só, R$30 é o preço da mochila. Lembra que na função, se esse é o preço da mochila, esse daqui, esse 30, é justamente o A da função. Então, aqui eu tenho 30x. Eu só preciso descobrir então quanto é o B. Olha só então o que, é que eu vou ter na função. Função f de x vai ser, no lugar do A, vou colocar 30, 30x mais b. O que acontece? Se eu pegar e substituir, se eu for aplicar essa função para qualquer um dos valores, ou para esses aqui, eu vou encontrar o mesmo resultado. Vou pegar o mais simples. Se eu substituir o x por 30, eu vou ter o quê? Seria o f de 30, ok? Então, no lugar do x vai entrar o 30. O que eu tenho como resultado? 1050. Então, 1050 seria o meu f de x. Vai ficar assim, então, 1050 igual ao 30 que já estava, vezes o 30. Eu estou tomando como referência esses dois aqui, ó. Substituindo o 30 no lugar do x, 1050 no lugar do f de x. Então, 30 vezes 30 mais b. Para que eu estou fazendo essa conta? Para descobrir quanto é o b. Então, ó, repete 1050 aqui, igual 30 vezes 30, 900 mais b. Então, para descobrir o valor do b, é só passar o 900 para o lado aqui da igualdade, tá? Então, continuando aqui, ó, se eu passar aqui, 1050, vai ficar 1050. Como 900 era positivo, vem para cá negativo, menos 900, vai ser igual ao b. O que vai acontecer? 1050 menos 900, 150 vai ser o b. Agora que eu sei o valor do b, eu consigo substituir isso e montar a minha função. Então, a função que eu tenho agora é essa daqui, ó. Separar aqui, f de x igual. Eu já sei que eu tenho aqui, olha, 30x mais quanto? Mais 150, que foi o valor que a gente acabou de encontrar. O que a questão quer? Não é quando o x é 80, então a gente vai só substituir no lugar do x, eu já tenho a função, no lugar do x eu vou colocar 80. Eu vou calcular então f de 80, vai ser o quê? 30 vezes 80 mais 150. Vai ser essa continha que a gente vai ter. Então, f de 80 vai ser o quê? 30 vezes 80, 3 vezes 8, 24. Acrescenta os dois zeros aí, mais 150. Qual vai ser a continha então? F de 80 vai ser igual a 2.400 mais 150, 2.550. Então, esse aqui vai ser o custo para 80 mochilas. Então, o valor que eu teria aqui, ó, 2.550. Então, para essa questão, a alternativa correta é justamente a letra C. Só que aí, às vezes, as pessoas me perguntam, professor, mas e se eu não lembrar nada sobre função, ou se eu não conseguir perceber que a questão de função, existe outra forma de resolver? Calma, que existe sim, a gente vai ver agora uma outra forma de a gente resolver isso aqui. O que a gente vai levar em consideração aqui? Só para a gente lembrar, então, recapitulando as informações que a gente tem, 30 mochilas vai dar 1.050, 50 mochilas vai dar 1.650. O que a gente está procurando calcular? 80 mochilas, vai dar um valor X lá. Para a gente resolver isso aqui, o início seria basicamente a mesma coisa. Eu consegui observar, olha, que daqui para cá aumentou 20 e daqui para cá aumentou 600. Então, se eu aumentei 20 mochilas, eu aumentei R$600. Eu preciso descobrir da mesma forma o valor de cada mochila. Então, qual é o cálculo a ser feito? 600 dividido por 20. Que aí, ó, simplifica um zero de cima com um de baixo, fica 60 por 2, dá 30. R$30 por mochila. Esse daqui vai ser o preço, ó. R$30 por mochila. Tá? Olha só, eu não estou montando função, não estou montando função nenhuma, estou só seguindo a lógica dos cálculos para eu começar a descobrir algumas informações. Então, eu já sei que R$30 é o preço para cada mochila. Vou observar o restante das informações que eu tenho.
De 50 para aumentar para 80, eu tenho um aumento de 30 mochilas. Eu já sei o preço de cada mochila. Se eu estou aumentando 30 mochilas e eu sei que cada mochila custa R$30, eu tenho como saber quanto é que está aumentando aqui também. Fazendo como? Só multiplicar 30 vezes 30. Então essa vai ser a continha que a gente vai fazer. Ó, 30 vezes 30, que vai dar o quê? 900. Ou seja, eu tenho um acréscimo de R$900 em cima dos R$1.650. Então, para eu saber o valor do X, é só eu somar. 1.650 mais 900. É a última conta que a gente tem para fazer. O X aqui, então, ele vai ser igual a 1.650 mais 900. Fazendo 1.650 mais 900, a gente vai ter aí 2.550. 2.550 vai ser justamente o que a gente acabou de ver aí, letra C. Aí alguém diz, mas professor, essa forma é muito mais fácil, muito mais rápida de resolver. Pode resolver por essa forma? Pode. Inclusive eu aconselho, questões do Enem, o melhor é, se você conseguir identificar uma forma mais rápida de resolver uma questão, vai lá, utiliza essa forma e resolve. Por que eu mostrei o primeiro formato para vocês? Só para a gente aproveitar e rever o conteúdo de funções, porque você pode precisar utilizar esse conteúdo de funções de uma outra forma. Então, mas se você não lembra de funções, você consegue montar a questão, resolver tranquilamente, com facilidade e de forma rápida, para você concluir o seu cálculo e poder passar para a próxima questão. Então, essa era a aula que a gente tinha para hoje. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo aí com alguém e inscreva-se para receber também as próximas aulas. Até a próxima, galera. Valeu!